Feche o seu olho. Senhor Deus, estamos aqui mais uma noite. Pai, não permita que seja apenas um ritual vir na igreja e ouvir sermões. Que haja no coração de cada um aqui hoje um renascer com Cristo Jesus. Amém. Que a história de todos nós, ela tenha um novo começo agora. Amém. Abençoa a tua palavra que será lida e proclamada. Que através do teu Espírito ela entre na nossa vida e produza as mudanças que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em São Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós já fomos para o outro lado, não é? Mas só para relembrar, quantas vezes eu mencionei aqui que Satanás tentou impedir Jesus ir para o outro lado? Quantas vezes? Vamos ver se vocês se lembram. Quantas vezes? 3 vezes. Quais foram elas? Primeiro com os discípulos, que eles achavam que não era hora de ir, estava muito tarde, podia deixar para outro dia. Segunda vez. Satanás falou assim: bom, já que ele não desistiu de ir, entrou no barco, então eu vou virar o barco. Eu vou fazê-los voltar a todo custo. E fez um temporal que ninguém tinha visto ainda, nenhum deles. Pensaram até que iam morrer. Segunda vez. Terceira vez? Oi? A recepção. Irmãos, eu queria só chamar a atenção de vocês nesse ponto. Eu queria chamar a atenção de vocês. Ali, naquela hora, quando Jesus desembarca com seus discípulos, Satanás estava com o seu exército do outro lado no confronto direto. Veja, para você entender isso, você tem que começar o texto de São Marcos capítulo 4, verso 35, e ligá-lo àquele momento do outro lado do Mar da Galileia. Por isso nós falamos que é uma perícope, que é um texto que não pode ser separado, senão você não vai conseguir entender o propósito de Jesus e o propósito de Satanás. Satanás achava que do outro lado Jesus não podia ir. Interessante, no capítulo 1 de Marcos, Jesus começa a pregar do lado esquerdo do mar, ali na região de Cafarnaum, na região de Nazaré. Jesus começa a pregar, e logo no início do ministério dele, o demônio aparece. Agora Jesus resolve ir para o outro lado. A primeira vez que ele vai para o outro lado, o demônio aparece. É como se ele dissesse assim: você não pode vir aqui, aqui não é teu lugar, aqui é meu, quem manda na vida dessas pessoas sou eu. Ele julga-se dono de cada um daqueles que cometem erros, por serem pecadores. Mas Jesus chega e diz: eu vim morrer pelos pecadores. Quando você aceita Jesus, você o reconhece como seu Salvador, e ali você passa a pertencer a Jesus. Amém. Agora tem uma péssima notícia. Uma péssima notícia. Jesus diz: se você não é comigo, é contra mim. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a mim, ou você vai servir. Entenda isso, irmãos.
Não tem jeito de ficar em cima do muro. Pode ser que eu esteja falando esta noite a alguém que pensa assim: eu não vou me colocar nas mãos de Cristo inteiramente. Ainda não chegou a minha hora. Claro que chegou a tua hora. Tua hora é agora. O momento é este. E Jesus espera que você se coloque definitivamente nas mãos dele. Amém. O inimigo estava num confronto direto. Você acha que terminou? Não. Teve mais uma investida de Satanás. Vamos ver? Nós ontem vimos que ele foi expulso do homem. Satanás e sua legião foram expulsos daquele homem. Aquele homem que parecia estar morto, vivo, um zumbi. Era um retrato vivido de uma realidade cruel que Satanás impõe sobre aqueles que se tornam presa fácil dele. Era um homem que estava em confusão. Era um homem que estava totalmente desfigurado da imagem de Deus, degradado, desumanizado. Ele procurava a sua própria ruína, sua própria destruição. Só que eu queria responder aquela pergunta que fiz ontem, antes de prosseguir, no verso 6. Verso 6, capítulo 5, verso 6. Quando aquele homem de longe viu Jesus, correu e fez o quê? O que ele fez? Adorou Jesus. Afinal, o capeta estava nele. E aí diz que ele veio e adora Jesus. Se você for avaliar, lembra quando nas 3 tentações Jesus estava ali e Satanás veio disfarçado de anjo e diz: olha, transforma essas pedras em pão e tal, se tu és filho de Deus. Então pula daí se tu és filho de Deus. Lembra? As 3 tentações? Aí Jesus foi só rechaçando ele. E de repente ele viu que não tinha jeito, foi logo direto, pronto e aberto. Disse: olha, tudo bem, eu desisto. Eu estou contextualizando. Eu sei que o Senhor é realmente quem diz que é. O Senhor veio para cá, para esse mundo aqui, tentar conquistá-lo. Eu desisto, eu me rendo, paro de lutar, entrego tudo. Se o Senhor fizer só uma coisinha. O que é que ele queria que Jesus fizesse? Que prostrado Jesus o adorasse. Você acha que Satanás quer adorar Jesus agora? Então a Bíblia está errada. Eu vou deixar essa resposta para você para a próxima vez que eu vier. Vou garantir meu retorno. A resposta é simples. Deus nunca permite que uma pessoa fique possessa ininterruptamente. 24 horas no dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês? Não. Deus, em momentos alternados, não deixa Satanás tomar a mente da pessoa. Ela passa a ter lucidez, para que ela deseje, clame, para que ela queira ser liberta, procure ajuda. Isso é misericórdia de Deus, entende? Aquele homem, quando viu Jesus, diz o livro Desejar de Todas as Nações, que ele olhou para Jesus como alguém que poderia socorrê-lo. Ele ainda estava naquele momento de lucidez. E ele então corre direto para Jesus. Os discípulos viram isso, ficaram com medo. E Jesus ficou ali com o homem. Quando o homem chegou perto, Jesus se joga aos pés para adorá-lo. E Jesus então olha para ele. E quando ele quer falar, aí o demônio toma posse. Aí já não era mais ele quem falava. Às vezes,
O inimigo, nas suas estratégias, ele quer tomar frente da sua vida e da minha. Não deixe isso acontecer. A melhor maneira de você ficar escudado, protegido e guardado é usando a palavra de Deus. É Jesus quem me capacita, quem te reveste, quem te protege. E você só vai ter acesso a Jesus através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Sabe, irmãos, para muitos isso não é real. Essa questão de ataque do inimigo, essa é uma estratégia que o inimigo usa para fazer você baixar a guarda. Mas nós estamos numa guerra permanente entre o bem e o mal. Somos a razão do conflito. Você e eu, a raça humana, cada pessoa individual é o alvo do conflito. Irmãos, permita que Deus seja soberano na sua vida. Renda-se a Jesus de uma vez por todas. Não fique reservando um pedacinho de você, dos seus gostos, das suas inclinações, dos seus desejos, para as coisas de Satanás. Renda-se a Cristo. E diga: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Como é que o Senhor quer que eu vista? O que é que o Senhor quer que eu coma? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu viva? Assim farei. Deixa Deus mandar na sua vida. Entenda isso. Aquele homem era alvo do conflito. Era o alvo do conflito. Satanás colocou no seu pelotão 6.000 demônios. Imagina isso. Agora Jesus o liberta. Mas Satanás não se deu por vencido. Tudo bem, ele até libertou o indivíduo, mas eu vou expulsá-lo dessa terra, porque essa terra me pertence. E ele usou uma estratégia, irmãos. Qual foi a próxima estratégia? O livro do Desejo das Nações assegura claramente. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala. Depois de expulso, rogou encarecidamente, verso 10, o demônio rogou encarecidamente que não os mandasse para onde? Para fora daquela província, daquela região, daquele estado, daquele lugar. Ele queria permanecer ali, ter a hegemonia, achava que era dono. Não manda a gente daqui não, deixa a gente ficar por aqui. E os espíritos imundos usaram uma estratégia. Passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, verso 11. E eles então rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. O demônio é demônio, é capeta. Ele sabe que na cultura hebraica, porco é desprezível. Então, quando ele usou essa estratégia, deixa a gente entrar nos porcos, já que não vale nada mesmo. Na cultura hebraica era assim. Na realidade, o que eles queriam, o que o demônio queria, era usar isso como argumento para que as pessoas daquela comunidade não deixassem Jesus ficar ali. Era o que ele queria. Agora me pergunto, por que Deus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Essa é outra pergunta que eu tenho que fazer. Está escrito aí. Verso 13. Qual é a primeira frase que está escrita aí? Jesus o permitiu. Todo mundo. Quando uma coisa ruim acontece, você já ouviu alguém falar assim: por que Deus permitiu? Já? Já ouviu? Normalmente, quem não conhece Deus é a primeira coisa que fala.
quem conhece Deus não usa essa expressão. Essa palavra, Jesus o permitiu, Deus permitiu. Eu vou usar um termo agora teológico. Essa é uma palavra de uso antropomórfico. É uma palavra que expressa ações humanas e tenta explicar ações divinas. Mas Deus é eterno. Você não consegue explicar Deus com palavras humanas. Mas você não consegue explicar as ações dele, então alguns colocam palavras humanas. A permissão divina não é igual a sua nem a minha. Quando a mãe, o filho chega para a mãe e fala: mamãe, deixa eu ir ali brincar na neve. E a mãe fala o quê? Vai. Ou disse não. Mas se falar vai, e a criança pega um bolo de neve e joga no outro irmãozinho que está ali, e de repente acerta no vidro de um carro, o dono do carro fala: o que você está fazendo aqui? Foi minha mãe que deixou. A autorização, a permissão nossa, ela vem com autorização. A de Deus não. Para que você saiba, Deus não causa nenhum mal. Quem matou os porcos? O demônio. E ele não mata só porco, não. Ele quem provoca a morte. O pecado é fruto dele, e o pecado gera morte. Deus nunca provocou morte. Quando Deus destruir o mundo, Ele vai destruir o pecado. Entenda? E quem tiver agarrado no pecado, morre. É suicídio. Deus não vai pegar você: você vai morrer. Não, eu vou destruir o pecado. A raiz do pecado, os males que o pecado causa, eu vou destruir. Quem tiver agarrado no pecado, morre. Entenda? Deus não criou filho para matar. Os filhos que querem morrer, infelizmente vão, porque não amam a Deus, não querem viver com Deus. Então a permissão divina, guarde essa frase para você nunca mais esquecer, significa a não interferência. Quando a Bíblia disse assim: Jesus o permitiu, é melhor você ler assim: e Jesus não interviu. Ele não interferiu. Fica mais fácil para você entender? Um desastre. Meu filho, meu carro capotou, meu filho morreu. Eu poderia dizer: Deus permitiu que meu filho morresse? Ele não interferiu. Poderia ter interferido? Poderia. Mas Ele conhece o futuro. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe que meu filho morreu entregue nas mãos dele. E Ele sabe que nós, vivos, iríamos aprender lições para a vida eterna. E Ele sabe que isso resultaria em salvação de muitas pessoas. Possivelmente algumas delas estão ouvindo hoje, assistindo esse sermão aí pela internet. Porque eu tenho testemunho de muitas pessoas que já têm entregue a vida ao ver a história, a nossa história, e se rendem a Deus. Amém. Entendem isso? Eu digo a vocês uma coisa, toda certeza: o inimigo queria fazer o mal. Jesus sabia que isso poderia resultar em bênção. Você vê a diferença? Bom, aqueles porcos tinham donos. Aqueles porcos tinham os donos. Os porqueiros, verso 14, depois que os porcos se afogaram, eram quase 2.000 porcos. Eu sempre digo, olha, tinha 2, 3 demônios para cada porco. Interessante, não é? 3 demônios para cada porco. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Você que está me assistindo agora e está me vendo aí pela internet, deixa eu explicar uma coisa importante. Porco não é comida. Não é comida. A Bíblia fala que porco não é comida.
E Jesus, com essa autorização, ele afirma que porco não é comida, sabia? Lembra quando ele multiplicou os pães e peixes? E todo mundo comeu e sobraram 12 cestos. Jesus disse assim: recolhei a comida que está sobrando, para que nada se perca. Jesus não desperdiça comida. Se porco fosse comida, não deixaria isso acontecer. Mas tinha uma lição para ensinar para os porqueiros e para os donos dos porcos, que eles não quiseram aprender. Os porqueiros eram os funcionários. O que eles fizeram? Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, agora eu diria o ex-endemoniado, né? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E o que eles fizeram? Temeram. Espera aí. Quando não se conhece Jesus e o resultado do que ele faz, as pessoas o temem, o criticam. Os que haviam presenciado os fatos, os porqueiros, contaram para o que acontecera aos donos dos porcos. E então, no verso 17, disseram: vieram até Jesus e fizeram um pedido. O que foi que eles pediram? O que foi que eles pediram? Para Jesus sair da terra deles. Quando eu li essa história a primeira vez, eu devia ter uns 12 anos. Eu fiquei com raiva. Tem um sentimento assim de raiva, sabe? Sabe por quê? Por que você acha que eu fiquei com raiva? Garoto, 12 anos. Estava fazendo meu ano bíblico. Por que você acha que eu fiquei com raiva? Porque eles estavam expulsando Jesus? Não. Eu fiquei com raiva porque Jesus saiu. Sabe o que eu tive vontade? Aquilo que João falou para Jesus, quando Jesus passou por uma vila dos samaritanos, e eles não quiseram receber Jesus, e João falou para Jesus: Senhor, nos dá a capacidade, o poder, para a gente mandar descer fogo do céu e fulminar esse povo todo aqui. Eu fiquei com vontade de fazer isso. Por que Jesus não fez assim? Por que você acha que Jesus foi embora? Oi? Missão cumprida. Gostei da expressão. Você matou assim, é como se numa paulada só. Pá. Queridos, vamos relembrar agora. Essa foi uma cena que demorou algumas horas, até os porqueiros saírem dali, irem para a cidade, chegar na cidade, anunciar que houve um desastre financeiro. Os donos dos porcos, a maioria deles eram judeus mequetrefe. Conhece essa palavra? Mequetrefe, meia sola? Eles não comiam porcos, mas eles ganhavam lucro vendendo porcos. Pagavam para as pessoas cuidarem. Lembra aquelas histórias, aquela parábola do filho pródigo e tal? Era real, as pessoas cuidavam de porcos. Ganhavam para isso. Pouco, mas ganhavam. Não tinha salário, não tinha emprego. Então, Jesus queria que essas pessoas parassem, refletissem o mal que estavam fazendo. Mas ao verem a obra de Jesus, o resultado dessa obra, que era a libertação daquele homem que causava terror e pânico a toda aquela comunidade, eles
ao invés de terem ficado com alegria, terem exaltado Jesus, ficaram foi com medo. O que eles queriam, afinal? Queriam que o homem continuasse endemoniado? Quando a pessoa perde o senso da realidade espiritual, quando ela não vê Jesus como deve ver, quando ela não conhece Jesus, ela perde o senso moral. Queria que o homem continuasse endemoniado. Vocês entendem? O homem que amedrontava, o homem que deixava em pânico a comunidade, eles não ficaram felizes por ver o liberto. Ele não conhece Jesus, por isso ele fala assim. Irmãos, aquelas pessoas agiram daquele jeito porque não conheciam Jesus. Agora, o conhecimento, ele é contínuo, constante, gradativo. Você não pode se acomodar no que você tem, no conhecimento que você tem. Você tem que crescer nesse conhecimento. Todo dia você tem que se abeberar da palavra de Deus que lhe fornece o conhecimento de Jesus. Todo dia. Entenda isso. Agora, aquele espaço de tempo, o que você acha que ficou ali acontecendo? Os porqueiros foram para a cidade contar para os donos dos porcos. A cidade ficou alarmada. Vieram então os líderes, a sociedade então veio. Nesse vai e vem, nesse ínterim, o que ficou acontecendo ali? Quem que ficou ali? O ex-endemoniado. Irmãos, não está escrito em lugar nenhum isso, mas é o lógico, é o óbvio. Aquele homem restaurado, ele foi visto de que jeito quando os outros voltaram? Eles o viram de que jeito? Viram o ex-endemoniado assentado, vestido e em perfeito juízo. Quem deu roupa para ele? Eu pesquisei isso em tudo quanto foi lugar. Falei, meu Deus, ninguém fala sobre isso. E nem o Espírito de Profecia fala. Mas eu cheguei a uma conclusão, que eu acho que é a iluminação do Espírito Santo. Que eu acho que foi. Os discípulos deram estudo bíblico para ele. Deram roupa para ele. E agora, você acha que aquele homem não queria conhecer mais Jesus? Sim ou não? Você não quereria conhecer mais Jesus? Então, aquele homem, ele começou a perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus? O que aconteceu? Como foi? Então, eles começaram a contar momentos antes, como Jesus expulsou o demônio, como foi a tempestade, como foi o dia anterior, como foi o que Jesus é. Quem era e o que havia feito, o que estava fazendo em prol da humanidade. Os discípulos começaram a testemunhar. Era o que Jesus queria. Até então os discípulos, a gente não conhece os discípulos testemunhando. Mas agora começou o processo. Foi o primeiro início do processo de testemunho dos discípulos, pastor. E aquele homem começou a ficar apaixonado por quem? Por quem? Por Jesus. Começou a ficar apaixonado. Eu anotei aqui, e eu queria que você guardasse isso aqui, ó. Aqui. Aqui está anotado. Jesus não exigiu que o endemoniado tivesse fé para libertá-lo. Ou exigiu? Não mesmo. Mas Jesus o libertou. Por quê? Por amor. Amor incondicional. Irmãos, eu quero dar uma boa notícia para você. Jesus ama o bêbado. Jesus ama o viciado. Jesus ama a prostituta, o prostituto, o transexual,
quem quer que seja. Agora, o que ele vai permitir que Jesus faça na vida dele, aí é diferente, eu não sei o que vai acontecer. O resultado é isso. Então, você pode clamar a Deus para salvar essas pessoas que você conhece, que está bem desviado do caminho do Senhor. Clame, ore, peça para Deus te usar, para que aquela pessoa permita Deus entrar na vida dela e fazer a transformação, como fez na vida do ex-endemoniado. Entenda? Mas Jesus não exigiu dele fé dele para libertá-lo. E continuo lendo aqui. A fé veio posteriormente, foi fortalecida pelo ensino que ele recebeu de Jesus. Tem gente aqui que precisa estudar mais a Bíblia, para conhecer mais Jesus, ter mais fé em Jesus. Quem é? Pode levantar a mão quem precisa? Levanta bem alto. Diga: eu preciso, Senhor. Todos precisamos. Todos. Queridos, eu posso imaginar os discípulos fazendo uma coisa. Hoje eu não vou dizer o que é não, pastor. Só vou falar amanhã. Já são 9 horas. O sermão de hoje tem 2 partes. Encerra amanhã cedo. Queridos, eu agora fecho fazendo a seguinte reflexão. Se Jesus foi tão bondoso, misericordioso, ele foi tão disposto a ir em auxílio daquele homem que não era nada, que não merecia nada, que era um estorvo para a comunidade, você acha que ele não fará muito mais por você? Jesus está disponível a você. Ele está totalmente à sua disposição. Você tem que permitir que ele entre na sua vida. Você tem que permitir que ele faça as mudanças necessárias. Pode ser que eu esteja falando para alguém aqui ou que está me assistindo que tenha um vício secreto, que tenha uma inclinação errada. Jesus pode mudar. Se você permitir, ele entra na sua vida e transforma. Ele muda seus gostos, suas preferências, e ele alinha seus gostos, suas preferências com a Santa Escritura. Amém. Entenda. Mas eu nasci assim, não, Jesus transforma. Jesus muda. Jesus faz cada pessoa que nele crê uma nova. Aquele homem ficou de maneira perfeita, em sã consciência, e ele bebia as informações que passavam sobre Jesus. Pergunto a você nessa noite: vamos dizer a Cristo: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, porque da minha própria vontade está difícil. Eu sou seu mesmo, eu sou tua propriedade. Molda-me, Senhor, forma-me, Pai, eleva-me a uma atmosfera espiritual constante, pura, santa, Senhor, para que no meu dia a dia as ricas correntes do seu amor possam jorrar da minha vida para as pessoas que me cercam. Eu parafraseei Ellen White.
Você quer isso? Quer que Deus entre na sua vida e faça uma transformação, uma mudança de tal maneira que o amor dele possa jorrar da sua vida para outros? Você quer isso? Aceita isso? Em nome de Jesus, você aceita, meu irmão? Então fique em pé. Essa hora agora eu queria que você colocasse a mão no seu coração. É simbólico. Eu queria que você colocasse. Põe a mão no seu coração. Guarde um silêncio agora para você falar com Jesus. Fala com Ele. Conta para Ele o que você precisa contar agora. Deixa Ele te ouvir. Senhor, a nossa mente se volta agora para aquela praia, aquela manhã, quando o Senhor desce do barco e encontra aquele homem que representa a todos nós. É assim que o pecado faz, degrada, machuca. Satanás quer nos escravizar uma vida de pecado, mas graças ao teu bom amor, graças à ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o Senhor nos liberta. Nos dê essa certeza agora, Pai. Esse coração que pulsa dentro de nós, representando nossa natureza pecaminosa, seja mortificado agora pelo teu poder e tua graça. E que o Senhor nos dê um novo coração, o coração de Cristo, Pai, a mente de Cristo, os olhos de Cristo, os pés e as mãos de Cristo Jesus, para que ao sairmos daqui não saiamos mais quem éramos e possamos dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo Jesus. Nos dê a vida de Cristo agora, Pai, a sua justiça. Toma cada um agora em tuas mãos, Senhor. Sela a decisão tomada. Sela a decisão de cada um agora. Sela com o sangue de Cristo Jesus. Ó Deus, que sejamos sementes que germinem na vida de outros tantos que se achegarão a Ti por nosso intermédio. Os nomes dessas pessoas nós escreveremos no papel, pelo menos um deles. Vamos orar por essas pessoas, Senhor. Vamos clamar a Ti para nos usar como instrumentos de salvação na vida dessas pessoas. E que elas já estejam sendo preparadas para nos receberem. Cuida da nossa saúde. Cuida da saúde da minha filha. Em nome de Jesus. Amém.